Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um DevLab. Aqui nós colocamos a mão na massa, trazemos exemplos práticos, codificando sobre alguma teoria, algum conceito, metodologias, ferramentas, tecnologias conhecidas e usadas por desenvolvedores, tanto front-end, back-end ou full stack. O objetivo é capacitar vocês com exemplos práticos, pondo a mão na massa, para vocês se tornarem desenvolvedores e usufruir de todas as oportunidades que esse mercado traz. E olha que são muitas. Eu sou Emanuel Catende e o tema de hoje é o DevLab sobre como implementar o seu primeiro programa Java, a parte 2. Para quem assistiu o DevLab 002, que foi a parte 1 desse aqui, nós implementamos do zero um pequeno programa em Java mostrando como roda, como o ponto .java gera o ponto .classic o bytecode, que a JVM entende, e a JVM é rodada pela Java Launcher para executar o nosso programa. Por que isso? Qual é o benefício de aprender isso? É justamente você aprender como funciona um programa Java na prática, porque como desenvolvedor, se você se tornar, por exemplo, um desenvolvedor Java backend ou um desenvolvedor full stack, isso vai ser um dos conhecimentos básicos fundamentais que qualquer empresa estará aguardando que você saiba. Por exemplo, uma pergunta que pode cair numa entrevista, você vai trabalhar com isso no dia a dia, então é de suma importância você saber isso se você quiser se tornar um desenvolvedor. E também hoje nós vamos abordar alguns erros, né? No DevLab passado, anterior, nós não conseguimos ir até os erros no nosso script. Já vou mostrar o script, o resumo do que nós vamos seguir hoje. Nós não conseguimos ir até o fim, mas nós pudemos ver como funciona as coisas. E no DevLab de hoje, nós vamos abordar alguns erros. Manoel, mas por que eu devo saber dos erros? Independentemente de ser Java, independentemente de você ser um dev front-end, se tornar um dev front-end, back-end ou full stack, os erros vão te acompanhar na sua carreira, na sua vida como desenvolvedor. Então, para você que quer se tornar um desenvolvedor, você já tem que se acostumar com o mundo de erros. Para você não se sentir frustrado, para você não desistir no caminho, para você não cansar, porque no teu dia a dia, no trabalho, você vai enfrentar vários erros e quanto mais você vai corrigindo esses erros, mais experiência você vai adquirir. Mais fácil vai ser você entender próximos erros, saber como corrigir outros erros. É assim que a gente se torna um dev sênior. Então, hoje, quando você inicia, né, você não sabe nada sobre desenvolvimento, ou você é um dev júnior, o conhecimento, o enfrentamento dos erros e a correção desses erros é um dos caminhos primordiais, fundamentais, indispensáveis para você se tornar um dev sênior. Beleza? Então, vamos pôr a mão na massa hoje, vamos ver alguns erros na prática, vamos rodar, vamos simular de propósito até o erro, entender o que é esse erro e ver como que a gente corrige. Tá bom? Bora! Beleza. Então, o nosso resumo aqui, ele, se você olhar bem, é a continuação do resumo do DevLab 002, que foi como criar seu primeiro programa em Java. Inclusive, eu mantive o mesmo título, né? Mas seria aqui parte, escrevi parte em francês, parte 2, ok? Que é a parte onde a gente vai explorar erros. Então aqui, se você, de qualquer forma, antes da gente ver alguns erros, a primeira dica é o seguinte: se o programa não estiver compilando, né, vamos lembrar, mas Emanuel, então deixa eu compilar o programa e vamos ver do que eu estou falando. Então eu vou abrir aqui o meu PowerShell, né, que eu gosto tanto. Vou aumentar aqui um pouco para quem quer saber como que estou aumentando, o Ctrl com o botão do meio do mouse para aumentar. Daí o que eu vou navegar até a raiz. Não precisa navegar até isso aqui, mas tudo bem. Daí aqui, deixa eu ir até aonde eu tenho o programa que a gente criou. DevBoot, DevLabs, né? DevLab 002. Se eu fizer ls, aqui estou com o meu Hello Java e Hello Class.
Lembrando que o Hello Class foi gerado pelo Hello Java, né? Então, se eu quiser rodar ele, eu faço Java, daí eu rodo o Hello, só que eu tiro o ponto class. Opa! Então, sim, porque eu fiz aqui, eu completei. Beleza, show de bola. A gente já começou, ó, não era nem um dos erros que eu coloquei aqui. Talvez seja um, mas depois a gente vai ver. Mas a gente já começou. Vamos supor aqui eu rodei, beleza? Vocês estão vendo, eu executei, não executou. Eu já sei por que não executou, mas eu aproveito isso em tempo real, não na massa, não tem edição de vídeo nisso aqui que eu estou mostrando para vocês verem que é isso que acontece mesmo, entende? Então, uma pessoa já experiente vai olhar isso aqui e já vai saber o que aconteceu. Uma pessoa que está iniciando talvez fique assim, putz, mas o que eu fiz de errado? Começa a quebrar a cabeça, mas não tem nada de errado em quebrar a cabeça. Pelo contrário, é isso que amadurece. Eu no início era bem assim, quebrava a cabeça, não sabia o que estava acontecendo e tudo mais. Ah, mas Emanuel, eu não vou usar isso aqui, eu vou usar IDE. Assiste o DevLab 002, né, sobre, que é a parte 1 desse aqui, como criar seu primeiro programa em Java. Você vai entender do que eu estou falando, porque é importante aprender a fazer primeiro ação do zero, com nada de IDE, nada de nada, um editor de texto mesmo, é isso que te deixa bom, beleza? Na empresa você vai usar IDE com certeza, mas você vai saber o que você está fazendo. Agora, se você iniciar direto com IDE, né, IDE dependência, você vai pular muitos conceitos, conhecimentos, práticas que faria de você uma pessoa diferente, um programador melhor, um desenvolvedor melhor. Beleza? E se você quiser saber, Emanuel, como que você escreveu esse programa em Java, como que você compilou, assista a DevLab 002, que é como criar seu primeiro programa em Java, do zero. Lá a gente falou sobre isso, mostrei tintim por tintim, vírgula, ponto, sobre tudo que eu fiz, você vai entender, tá bom? Então, bora lá. Qualquer erro que acontecer, independentemente, vamos supor, aqui a gente vai ver, nesse DevLab a gente vai ver alguns erros, mas vamos supor que você tenha um erro que não faça parte da lista que a gente vai ver agora. Não se preocupa, a dica que eu te dou é essa aqui, ó. Primeiramente, você lê o erro, qual erro que está aparecendo. Isso, inclusive, é uma dica que eu estou te dando para a vida. Quando você se tornar desenvolvedor, ou se você já é desenvolvedor e está nos assistindo, para se aprimorar, isso também está ótimo. Você tem que saber assim, ó, não tenha medo de erros. Leia o erro para entender. Obviamente, a maioria é em inglês. A maioria, os erros são em inglês, porque as linguagens de programações, as tecnologias são, a maioria são empresas norte-americanas, europeias, tudo mais, ou mesmo quando não são, acabam usando a língua, o inglês como língua, porque é a língua da tecnologia, né? Então, a primeira coisa você lê, que né, aqui, error, né, aqui, error, could not find, or load man class, papapá. Erro, não pude achar ou carregar a classe main, papapá, a partir desse arquivo, desse caminho que você passou. Entende? Então, quando eu leio esse erro, lembra que os erros aparecem na linguagem, no caso aqui no inglês, para se comunicar com você. Amanhã você tiver outro erro, leia primeiro para tentar ver o que o programa está tentando me dizer. Não tenha medo, né? Porque eu falo isso porque eu conheço, pessoal, já convivi com pessoas que têm errofobia, né? Não, na cabeça dele, erros não podem acontecer. Quando um erro acontece, ele já fica assim, meu Deus, já fica apavorado, já fica perturbado. Não. O erro está ali para você aprender a amadurecer. Então, você lê o erro, você tenta entender do que se trata. Essa é a primeira coisa que eu te dou como dica. A segunda coisa, se o erro se referir ao comando Java não reconhecido, então você não configurou JDK no seu computador. Se for este o caso, assista a DevLab 001. Aqui daí essa primeira dica aqui é a dica para qualquer erro. Não é somente por causa dessa DevLab, não é somente por causa de Java, pode ser com Python, pode ser com TypeScript, pode ser com Angular, com o que você quiser. Então, tu lê o erro para entender e com base nisso tu vai ter uma ideia de como corrigir esse erro, né? Para achar uma solução, tu tem que entender o problema. Aqui, a segunda dica já estou dando com relação ao nosso contexto, correto? Não é esse erro que apareceu aqui, mas caso o erro fosse com relação a
Ah, o comando Java que não foi reconhecido. Ou qualquer comando Java que tu está usando, ou de outra tecnologia que tu estiver usando. Vamos supor que se eu colocar aqui, mãe, você vai ver o que aconteceu aqui. O shell, né? O Power Prompt está me dizendo aqui, ó. O termo mãe não é reconhecido como nome de cmd-let. Em outra palavra, de comando. Blá, 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 o função, o sei lá o que, arquivo de script, o sei lá o que. Por quê? Esse shell, ele reconhece os comandos ligados a tecnologias, a bibliotecas, a tudo que você apontou lá no path. Então, se você roda um comando aqui, ele vê lá no path, não tem nenhuma tecnologia, nenhum script, nenhuma função, nenhum nada que ele está falando, e faça sentido, cujo esse comando faça parte ou faça sentido, ele não vai funcionar, correto? Ele vai te dar esse tipo de erro. No caso de Java, mesma coisa. Se, por exemplo, deixa eu fazer aqui, não vou colocar CLS, deixa eu fazer Java, Java que, com 2C, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, mesma coisa, correto? Então, esse tipo de erro tem a ver com o fato que você não configurou a tecnologia cujo comando você está tentando usar, ou você, nesse caso, já configurou Java, mas eu estou colocando o comando errado que não existe. Mano, como é que eu sei os comandos que existem? Geralmente, a maioria das tecnologias, e Java faz parte, tem um help. Help de ajuda. Quando você basta escrever o nome principal dessa tecnologia, no caso aqui é Java, menos help, né? Se você fizer Enter, ele vai te trazer praticamente todos os comandos e parâmetros que você pode usar com esse comando principal. Futuramente, quando a gente aprender Docker, por exemplo, nesse canal, você vai ver que é a mesma coisa com Docker. Angular, quando a gente vai aprender isso num futuro muito próximo, você vai ver que o ng, por exemplo, o npm, tem o help também. O git, que é a ferramenta para controle de versão, que a gente vai aprender também. Tem o git menos help. Então, a maioria das tecnologias vem com esse menos help. Então, tu tem uma dúvida. Eu, por exemplo, não decoro os comandos. Ou tem o Google para me ajudar, ou tem esse help. Obviamente, quando eu uso muito um comando, acaba ficando na cabeça, que nem, por exemplo, os ls, para rodar um arquivo, para mostrar para listar os arquivos de um diretório, por exemplo, aqui no prompt, daí não preciso olhar mais no Google, porque de tanto que eu já usei isso, os próprios comandos do Java, os comandos do Angular, os comandos do Git, para fazer um commit, por exemplo, de tanto que eu usei isso, tu não vou precisar mais olhar no Google, mas tem esses comandos que faz tempo, tu não usa ou tu nunca usou. O help vai te ajudar aqui, né? Tu vai ver, ele vai começar a explicar o Z Java option, blá blá blá, ou Java sei lá o que, blá blá blá, argument, where esses argumentos são o que? CP, significa a classe que tu está procurando, class path, class blá blá blá, menos P, módulo, path, e assim por diante. Então, assim, aqui tu vai aprender muito, né? Eu te dou um conselho, faça esse Java-help e dá uma olhada depois do nosso DevLab em cada comando e na explicação desse comando. Você vai aprender bastante sobre os comandos Java, correto? Se, inclusive, aqui, se vamos fazer a CLS, não sei se Java aqui também tem o "-help", também tem. Aqui, o Java que eu coloquei, inclusive cada comando que tu tem, quando tu coloca "-help", ele, se Java colocou a documentação dele ligado ao prompt, se está dentro do JDK, ele vai puxar para mostrar para você. Aqui, por exemplo, para o compilador Javac, né, para compilar um arquivo Java, um programa Java, também ele vai te dizer aqui, se tu usar o "-d", o diretório, "-g", o nome, "-h", blá blá blá, menos H ou menos help, para dizer aqui help, por exemplo, esse aqui que eu estou usando agora, né? Menos help, o menos help, o menos ponto de interrogação, inclusive, faz a mesma coisa. Aqui ele explica aqui, ó, print this help message. Não, printa essa mensagem de ajuda. Beleza? Então aqui é um parêntese só para você entender. Agora, se você tiver o que eu acabei de mostrar, por exemplo, se eu fizer blá blá blá, assim, se você tiver esse tipo de erro, ou um erro assim que a Java que não foi reconhecido, é porque você não tem JDK instalado. Ou porque você digitou um comando errado que não é reconhecido no JDK. Uma das duas coisas, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Caso contrário, então, depois de você ler o erro,
e você descobrir que o erro não tem a ver com o fato de você não ter digitado um comando errado ou você não ter instalado o Java, obviamente, se você não instalou o JDK, não vou explicar aqui como instalar o JDK, porque isso aí eu expliquei no DevLab 001, que é como instalar e configurar Java no seu computador. Então, para desenvolvedores. Né? Então, assista esse DevLab, você vai entender tudo sobre a instalação de JDK e tudo mais e muito mais. Então, aqui o terceiro caso contrário, o erro está provavelmente relacionado ou o comando de compilação que foi errado ou ao código. Então, aqui eu dei essas três dicas de forma geral. Você leu isso, se você identificou que não tem a ver com o comando, você digitou o comando certo, ou você você instalou JDK, logo o comando é reconhecido por JDK, significa que esse erro provavelmente está em duas coisas. Ou o parâmetro, a entrada que esse comando que você digitou não é a entrada que o comando está esperando. Nesse caso aqui foi o que aconteceu com a gente. Eu fiz Java, eu queria rodar o ponto .class, eu fiz Java, daí eu coloquei hello, eu completei, mesmo tirando isso aqui, porque eu preciso apenas do hello, cadê-me? Mas o ponto barra está apontando para um arquivo, para um diretório como arquivo, enquanto Java, para rodar, ele está esperando o nome da classe, o nome do arquivo, o nome da classe, onde ele vai encontrar o main. Então, o ponto barra hello tal não é o nome da classe, o nome da classe é hello dev cadem. Então, se eu fizer desse jeito, eu tocar, ele vai dar erro. Então, aqui cai nesse 3 aqui. Esse é um tipo de caso, quando eu digo aqui, ou o erro está relacionado ou ao comando, estou dizendo provavelmente, porque você pode ter um erro totalmente diferente, mas aqui a maioria dos erros está nesses dois casos aqui. Então, o erro está provavelmente relacionado ao comando, nesse meu caso está, porque o parâmetro, a entrada que esse comando Java está esperando não é esse, por isso que está dando esse erro. Por isso que o erro aqui está dizendo não conseguiu encontrar ou carregar a classe main nesse arquivo que você passou. Porque você não passou o nome da classe que contenha o main, correto? O método main. O erro também está no código. Daí isso vamos ver aqui, em alguns casos aqui eu vou alterar o código colocando alguma coisa errada, uma vírgula a mais, um ponto, enfim, você vai ver que isso também vai dar errado. Beleza? Então vamos prosseguir no nosso negócio aqui. Então vamos entender esse erro. Esse erro aqui, could not find o load class main, inclusive deixa eu ver se tem alguma could not find, blá blá blá, não é isso aqui. Invalid, não. Enfim, acho que não deve ser. Esse erro aqui, entendeu? Esse erro que eu acabei de fazer, eu citei ele aqui. Então vamos já colocar aqui um erro na execução. Eu queria começar com os erros de compilação, depois erros de execução, mas já vamos começar com esse aqui, erro de execução. Vocês estão vendo aqui? Eu executei porque o Java é para executar, o Javac é para compilar. Então eu estou executando o meu programa, mas eu coloquei a classe errada, o nome da classe errada. Logo, ele vai me dar esse erro aqui, causa porque class not found. Tá bem aqui. Esse aqui se chama exceção. Essa exceção vem de Java Lang. A gente vai estudar isso futuramente, mas isso é um módulo dentro de Java, dentro de Java API, do JSE, do Java SE, e que controla as exceções. Esse class not found, ele herda, todas essas exceções herdam da exceção principal, que é, nesse caso aqui, do runtime exception, né? Porque é exceção no tempo de execução, mas todos esses conceitos a gente vai ver isso com calma com o passar do tempo. Mas isso aqui é uma exceção, correto? Uma exceção chamada class not found exception. Inclusive, como eu disse, isso é porque é uma linguagem de alto nível. Então, as palavras têm a ver mais ou menos com a nossa linguagem humana. Classe, not found, não encontrado, exception, uma exceção. Uma exceção da classe que não foi encontrada. Beleza? Então, como corrigir, né? Aqui eu diz, qual que é o problema? Executou o programa sem ter compilado antes, tá? Mas nesse caso aqui, porque ele está achando que eu compilei, mas é porque eu, como não passei a classe certa, para ele é como se fosse não encontrei. Entende? Então, aqui eu posso até colocar assim, executou porque o programa sem ter compilado, ou também executou
o programa com o nome errado, correto? Isso também pode gerar essa mesma class not found exception, porque tu não vai encontrar. Como que tu corrige isso? Compilar o programa antes de executar. Nesse caso, o executar com o nome da classe certa. Beleza? A classe que contém o main. Então aqui, como é que vamos fazer? É só fazer Java. Hello, de novo, eu vou completar, mas eu vou tirar, obviamente, esse ponto barra na frente para ficar somente o nome da classe. Se eu fizer isso, tcharam, executou, beleza? Hello, dev academy, no value reported, que é basicamente aquilo que nós queríamos na nossa classe. Tá bom? Então, aqui entendido, pegou, Emanuel, foi muito rápido, pode voltar o vídeo, reassistir, que você vai entender tranquilamente. Então, vamos voltar aqui na nossa classe. A nossa classe foi essa classe com essas coisas, esse código que a gente fez. Quer entender melhor esse código? DevLab 002, onde eu falo como criar o seu primeiro programa em Java, parte 01. Lá eu explico muito bem como, né? Nada, não somente explico, eu programo com vocês ao vivo, da mesma forma que eu estou fazendo aqui com relação aos erros. Então, vamos voltar aqui na nossa lista do erro do jeito certo. Então, aqui, alguns erros e como corrigir. Então, vamos começar aqui, erros de compilação. Erros na compilação que eu estou tentando fazer o Java. Vamos supor aqui que... Deixa eu fazer isso aqui, CLS. Deixa eu ir aqui. Como eu disse para você, esse arquivo, esse ponto .class, eu não preciso sempre ter ele. O ponto Java, se eu apagar, ele acabou. Perdi o meu programa. Mas o ponto .class não. O ponto .class não sou eu que gero ele. Ele é gerado automaticamente pelo compilador Javac. Então eu vou apagar ele. Você entende, inclusive, o porquê de entender essas coisas? Porque quando você está trabalhando com IDE, o IDE vai fazendo isso porque por trás ele faz todo esse comando que a gente está fazendo. Logo, se você nunca tivesse tido acesso a esses conteúdos, você nem ia pensar que tem um ponto .class, você entende? Então são coisas muito importantes. Se você quer se tornar um bom desenvolvedor, você tem que entender essas coisas e não ficar viciado em IDEs. Obviamente, entendido essas coisas, você tem que usar um IDE com certeza, porque IDE é produtividade. Na empresa, eles não vão esperar você ficar brincando aí de editor de texto. Não, eles vão querer velocidade. Então, você vai usar sim IDE. Beleza? Mas para aprendizado, no aprendizado também, você vai usar IDE. Nós, com o passar do tempo, vamos usar IDEs. Mas é importante para você que está iniciando começar a aprender isso aqui, que vai fazer a maior diferença. Então, bora lá. Então, aqui eu tenho apenas o Hello Java. Então, eu vou tentar compilar. Mas vou tentar simular o quê? Como a gente falou, vou tentar simular esse erro aqui, que é compilar passando, né? Inclusive, eu tinha que colocar o problema antes para mostrar o que eu quero simular. Mas assim, ó, o arquivo que informou para compilar não existe. Então, eu vou passar o nome de arquivo que não existe, um ponto Java que não existe, e vou ver o que vai dar como erro. Então, vamos lá. Java aqui, lembra o comando para compilar? Java aqui. Ele, ao invés de Hello, dev academy. .java. Se eu fizer isso, o que ele está me dizendo? File not found, ele Java, ele dev academy.java. Usage Java option, daí aqui, olha, inclusive eu coloquei ele aqui, né? Vocês estão vendo? File not found, usage e use. Então, vamos explicar cada uma dessas três coisas direto aqui. Aqui ele está dizendo qual que é o erro. Então, error, Java está dizendo, ó. Então aqui, file not found, arquivo não encontrado. Simples assim. E por isso vocês estão lembrando dessa primeira dica que eu disse? Lê o erro que estiver aparecendo. Leia o erro para entender. Não se desespere. Eu conheço muita gente, não estou falando brincadeira não, muita gente que se desespera e que acaba não se tornando desenvolvedor por ter medo de programação, por ter medo de erros. Erros são lá para te amadurecer, beleza? Então, o erro está aqui. Eu li o erro, eu já entendi. Opa, então ele está dizendo que o arquivo não foi encontrado. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou olhar o nome do arquivo que eu digitei. Eu olhei aqui, opa, ele, não eu, o, entende? Simples assim. É só colocar o nome certo que o erro vai sumir. Eu vou compilar. Só que antes de fazer isso,
deixa eu ver essa primeira linha aqui, essa segunda linha aqui, que ele está dizendo? Usage, em outra palavra, utilização, né? Como se usa esse Java aqui que você está usando. E Java aqui, a opção, aqui nesse caso aqui eu não coloquei nenhuma opção, mas poderia colocar, por exemplo, "-f" para dizer onde está o meu arquivo. Só que como eu já estou dentro do diretório que tem esse arquivo, não preciso desse "-f". Outras opções podem ser usadas, beleza? Mas, Emanuel, como que eu sei essas opções? A gente já viu isso, mas é o que ele está dizendo aqui, ó. Use "-help for a list of possible options. Então, utilize "-help, como eu mostrei para você, ou "-help, ou menos ponto de interrogação, para você acessar as demais opções para a Java. Então, tu tá vendo, o Java tá aí para te ajudar, ele quer que você acerte. Então, como que vamos acertar? Como corrigir isso? Tá tudo aqui no script, né? Como corrigir isso? Crie o arquivo ou informe o arquivo certo. Nesse caso, no nosso caso, o arquivo já está criado, então vamos informar o arquivo certo, Java aqui, hello. Claro que eu vou completar aqui, porque eu já tenho tudo no mesmo diretório. Se eu fizer agora, pam, deu certo. No DevLab anterior, eu usei uma expressão canadense aqui que se usa, sobretudo na região de Quebec, aqui onde eu estou, que diz assim, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Na verdade, é uma expressão francesa. Em português, a tradução seria nenhuma notícia, ótima, boa notícia. Isso é na área da medicina que eles usam muito. Nos hospitais, nas clínicas, quando tu vai, o médico faz exames. Se o médico não te ligar, é porque tá tudo bem. Se ele te ligar, é porque tem alguma coisa que deu errado que ele quer te informar para você, sei lá, voltar, enfim. Claro que no dia a dia o paciente quer que o médico liga de qualquer forma, mesmo quando tá tudo bem. Mas eles, como aqui, às vezes, o sistema de saúde, às vezes, muito demandado e tudo mais, os médicos acabam não ligando quando não tem nada de ruim para não perder muito tempo, né? Se tá certo ou errado com relação ao paciente, não sei, mas já teve vezes que eu ia preferir que eles me ligassem. Só que aqui, porque eu estou me referindo a isso para falar justamente a analogia com isso aqui. No mundo de programação, no mundo de script, não somente com Java, com os demais scripts também, quando você roda alguma coisa e nenhuma mensagem aparece, por exemplo, nesse caso aqui, vocês viram que voltou no lugar, no diretório, né, no caminho onde eu estou, é porque deu tudo certo. Porque quando dá errado, daí aparecem as coisas, aparecem as mensagens. Né? No caso da compilação. Ou quando dá certo, ou vai aparecer mensagens que deu certo. Por exemplo, Maven, que é outra tecnologia que a gente vai ver, ele dá build success, por exemplo. Build success, para dizer que você rodou, né, buildou o seu projeto de forma com sucesso. Beleza? Então, mas aqui no Java, quando tu roda assim, é porque deu tudo certo. E se a gente for aqui, a gente vai ver que o nosso ponto .class foi gerado. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o próximo erro na nossa lista. Aqui, invalid flag, né? Menos elo dev blá 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 class. Aqui, esse erro, já vou ir aqui no problema, passou o parâmetro errado, não é errado, beleza? Passou o parâmetro errado, na realidade, compilou o arquivo com a extensão errada. Né? Isso vai ocorrer com qualquer extensão que não seja Java. Solução, informe o arquivo certo. Então, aqui, o que eu estou simulando? Qual eu estou simulando aqui? Vamos simular ele, daí eu vou mostrar para vocês. Vamos supor, vou limpar aqui, vou fazer Java aqui, elo. Vocês viram, eu completei com tab, vocês estão vendo que ele já vem .class. Isso tem problema, porque se eu fizer Enter, ele vai dar erro. Por quê? O parâmetro que Java que espera é o .java, lembra? Né? Na nossa dev class, o que é uma linguagem de programação Java? Eu explico como roda Java no computador. Como o computador roda Java. Primeiro temos o .java, que é o arquivo com a linguagem de alto nível, que é Java, que ao compilar usando o Java aqui, é traduzido em .class, que é o bytecode, que é a linguagem do Java VM, da JVM, que a JVM entende, e a JVM pega o .class, ele executa ele
junto com pelo launcher Java, que é o comando que a gente dá, para gerar o bytecode que o processador vai ler e executar as instruções que a gente colocou. É assim que funciona, beleza? Por isso que o Java roda em qualquer computador. Porque, na verdade, o ponto .class, que é comum a qualquer computador, e a JVM é específico para cada processador, para cada arquitetura de processador, ela lê a mesma ponto .class e executa. Entende? Então, só que aqui, para compilar, eu estou passando o ponto .class. Não estou passando a extensão certa. Ele está esperando o ponto .java, não o ponto .class. É por isso que ele deu esse erro. Novamente, leia o erro. Quando a gente lê aqui, invalid flag, né? Flag, parâmetro, né? Errado. Ponto .class. Ele não está esperando o ponto .class. Usage, entenda como funciona. Aqui, source file. Source file o quê? É arquivo fonte. Arquivo source. Source é fonte. Né? No caso, arquivo fonte é ponto .java. Poderia passar o ponto .word, ponto .docs, ponto .xls, não ia funcionar de qualquer jeito. Então, como corrigir isso e informar o arquivo certo? Nesse caso, se eu vir aqui, eu fizer Java aqui, hello, daí ao invés de ponto .class, eu colocar assim ponto .java, eu rodar, tanan, rodou direitinho. Beleza? Então, vamos lá para a gente terminar todos os erros, o tempo já está esgotando. Esse terceiro aqui, daí aqui eu entro nos erros do código. Vamos supor que tu digitou o arquivo, o comando errado, né? Vocês viram que esses dois erros que a gente viu são erros de comando, né? Ou o comando foi errado, o parâmetro errado, a classe errada e tudo mais. Agora vamos ver alguns casos. Pode ter vários erros de comando, mas aqui eu estou mostrando apenas alguns. Vamos ver alguns erros de código. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar, por exemplo, um A, B, C aqui. Tá errado. Mas, Emanuel, não está mostrando nada aqui, claro, porque aqui a gente não está no IDE. Um dos lados bons do IDE, o IDE já ia te mostrar um negócio, um traço vermelho aqui e tudo mais, gritando que, o que você está fazendo com o código? Você está matando o código, beleza? Mas aqui, como a gente está no editor de texto, por isso que você não usa o editor de texto no dia a dia para programar, para facilitar a tua vida, né? Então, como a gente não está no editor a gente não está no IDE, a gente não consegue ver isso aí. A gente só vê isso aí compilando. Lembrando, quando a gente viu um compilador. Aí, mano, o que é um compilador? Assista um dos nossos dev class que a gente fala sobre isso. Acho que o que é programação. O que é uma linguagem de programação. Dev class, o que é uma linguagem de programação, falo sobre o que é compilador, interpretador, assembler, explico todos esses conceitos aí. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu fizer Java aqui. Não, Java aqui. Hello.java. Eu rodar, erro, né? Error identifier expected. Ele está apontando justamente para esse ABC que a gente acabou de colocar. Porque aqui é um erro de código. Aí, mano, esse erro é bem escancarado. Coloca um erro menos escancarado. Então, vamos lá. Se eu colocar um ponto aqui. Se eu rodar, mesma coisa. Erro. Apontando para a função de tal erro. O ponto, né? Aqui o ponto. Error, illegal start of expression. Início de expressão errado. Tudo isso aí, erros ligados ao código. Vamos tentar ver algum outro erro. Vamos supor que esse length, ou vamos supor que eu coloque E, assim. Não é tu está inventando o comando? Boom, erro, dizendo que bad operator type. Para cada erro, de novo, quando tu lê, ele não somente te aponta aqui para mostrar onde está o erro, mas também te diz, não era um problema de expressão. Vocês estão vendo? Aqui um identificador não conhecido foi encontrado. Aqui um problema de expressão, que dá um início errado de expressão. Aqui um operador errado, porque esse aqui é um operador. Esse aqui é um operador que é E. É a condição, uma condição e outra condição. Vamos ver isso quando a gente começar a ver programação orientada a objeto. Vamos ver o que são as expressões e tudo mais. Aí quando a gente vê a própria linguagem Java. Beleza? Mas aqui eu acabei inventando, colocando uma expressão que não existe em Java. Logo o programa não vai compilar. Ele não vai deixar. Tá bom? Então vamos supor que se eu fizer esse aqui e aqui também, por exemplo,
eu passar value 1, um parâmetro que não existe. O que vai dar? Eu vou rodar de novo. Agora, dois erros. O primeiro erro, aqui, ó. Primeiramente, return value, no value reported. Ele está dizendo, ó, cannot find symbol, value 1. E depois, mas antes disso, esse erro do que operator type. Primeiro erro aqui, do operador que está errado. Segundo erro, esse aqui é um símbolo, uma variável que não existe, porque não declarei ela, né? Na verdade, esse aqui é o parâmetro value, mas não estou usando o parâmetro aqui. Vocês lembram quando a gente viu, para quem assistiu a DevClass, sobre o que é uma linguagem de programação, a gente viu que a diferença entre um compilador e um interpretador é que o compilador, ele converte todo o programa em máquina, em linguagem de máquina, e depois ele vê todos os erros, se tiver, ele printa esses erros. Aqui tem dois erros. Ele converteu tudo isso aí, .class, ele printou os dois erros, ele parou. Ele só vai executar no momento que a gente corrigir os dois erros. Vamos supor que se eu chegar aqui, eu corrigir esse erro. Tá bom? Então, ele voltou um erro. Ainda tem um erro. Eu tenho que corrigir esse erro também. Tá? Esse erro também. Para daí ele executar direitinho. Se fosse uma linguagem interpretada, uma linguagem que usa interpretador como Python, como PHP, ele ia mostrar somente esse erro aqui. Ele não ia mostrar esse outro. Entende? Então, o compilador ele converte todo o programa e vê todos os erros e printa todos os erros de uma vez só. O interpretador ele vai linha por linha. Então, ele ia mostrar esse erro aqui, depois de corrigir, ele ia interpretar e mostrar esse erro aqui, depois de corrigir assim por diante. Então, aproveitei para mostrar essa diferença na prática. Beleza? Estamos chegando no final do nosso vídeo. Vamos ver se a gente... Esse erro aqui... tá, esse aqui também é um tipo de erro que é ligado ao código também. Enfim, qualquer coisa que eu fizer aqui... Vamos supor se eu tirar essa classe, ou colocar uma classe errada aqui, eu vir aqui, eu rodar, você vai ver também o erro. Então, outro exercício que eu deixo para vocês é o quê? Fica brincando com esse código e veja os erros que vai dando. Daí você vai se familiarizando com esses erros, correto? Isso amadurece, sério. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Isso amadurece bastante. Então, eu se eu fosse você, eu faria isso. Além de ver a documentação do menos help, que eu disse também, um exercício para fazer, também esse exercício aqui, fica manipulando aqui e vendo os erros que estão aparecendo, você vai aprender muita coisa. Tá bom? Pessoal, a gente passou por... Deixa eu voltar aqui na tela para mostrar para vocês como modificar... tá, beleza. Aqui, modificando o código, mas o resultado continua o mesmo. Isso aí a gente viu na DevLab 01. O que eu quero dizer por aqui? Vamos lá. Java, hello, e se eu fizer isso aqui, tá aparecendo o hello, dev, KDM, no value reported. Vamos supor que eu modifiquei o nosso programa para printar hello, dev, KDM, parte 2. Beleza? Se eu executar apenas, você vai ver que a mensagem não mudou. Porque antes de executar, você precisa compilar de novo. Então, teria que fazer Java aqui. Elo, mas, Emanuel, tem um ponto .class. Por mais que tenha o ponto .class, o ponto .class não está atualizado com a nova coisa que você colocou no ponto .java. Lembra? É o Java aqui que converte em ponto .class. Então, se eu fizer aqui, ele vai... Obviamente, eu não passei... Eu passei de novo ponto barra. Isso aí você já ficou craque desse erro aqui. Vou tirar o ponto barra. Opa, hello Java error class public should be declared as a file. Ok, beleza. E porque eu te... Que legal. Vocês viram? A gente tive um erro agora. Eu não planejei esse erro. Só que o que aconteceu? Eu modifiquei aqui enquanto eu estava falando com vocês. Esqueci de tirar. Eu estou rodando. É óbvio que não vai funcionar. Porque eu estou passando o nome da classe. Porque o nome do arquivo é o nome da classe. Enquanto aqui é um nome diferente. Esse erro é o quê? Esse nome é diferente desse aqui. Tem que ser o mesmo nome, que é o nome da classe. Como que eu soube disso? Eu li. Entendeu? Eu li, ó. Error class is public, should be declared in the file, blá blá blá, tal, tal, tal. Eu li
eu já soube como que eu corrijo ele de novo, fazendo a mesma coisa aqui, tirando, e daí agora se eu rodar, ele vai funcionar. Entende, pessoal? Então, é isso. O segredo é isso. Leia. E agora que eu rodei, assim funcionou. Se eu fizer Java, hello, né? Só que eu vou tirar aqui. Parte 2 apareceu. Então, agora sim, finalizei, né? Eu disse que, ó, finalizei. Se quiser fazer mais coisas, o que faço? Termine mais DevClass, o DevLab, onde você vai aprender muito coisa legal, um passo de cada vez. Beleza. Aqui eu estou dizendo que, ó, se você quiser mais coisas, nós temos mais DevLabs, onde vamos aprender mais coisas. Então, se comprometa para aprender. Beleza, pessoal? A hora está realmente estourada, então tenho que finalizar esse vídeo. Mas como eu disse para vocês, hoje eu fiz questão de seguir e terminar esse script, né, esse resumo. Terminei. Então, é isso aí, pessoal. Nós podemos passar por todo o script, finalizar a parte 2. Agora, o DevLab 002, inclusive vou começar a nomear, vou pedir para a equipe nomear os DevLabs no YouTube, para ficar mais fácil falar para você. O DevLab 002 e esse aqui 003, assistindo os dois, completa o DevLab sobre como criar o seu primeiro programa em Java. No primeiro a gente criou o programa, modificamos um monte de coisa. Nesse aqui a gente viu vários erros. O porquê disso, como eu disse para vocês, isso te amadurece para ser um bom desenvolvedor. Porque no dia a dia, é isso aí, pessoal. No dia a dia são erros que você vai enfrentar. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando, antes de gravar esse vídeo, eu estava trabalhando, meu trabalho do dia a dia, eu trabalho como lead dev. Eu tive um erro lá em Angular que eu nem terminei de resolver. Amanhã vou continuar resolvendo esse erro. Essa é a vida. Vida de desenvolvedor é isso aí. Quanto mais você amar resolver erros, mais maduro você vai ficar. Beleza? Muito obrigado por ter assistido essa DevLab. Nós vemos no próximo DevClass, ou Carreira Dev, ou outro DevLab. Se comprometa, consiga o computador para aprender junto comigo e não esqueça de se inscrever no canal. Se você está gostando, compartilhe com o máximo de pessoas que também querem se tornar desenvolvedor assim como você. Quem sabe essas pessoas tenham essa ajuda que nem você está tendo, tá bom? Não esqueça do nosso lema para finalizar o vídeo: o Dev Sênior e o Dev Júnior que não desistiu. Um passo de cada vez. Valeu!